Este verão descubra o mundo com quem sabe viajar. Pinto Lopes Viagens. Há mais de 50 anos, especialistas em viagens em grupo. Descubra o encanto de uma viagem cultural, das viagens com autores, com especialistas, ou o novo conceito mais exclusivo, PLV Small Group Travel. Visite pintolopesviagens.com e reserve já as suas férias. Pinto Lopes Viagens. Damos lugar a novas histórias. E pronto, Espanha já tem a segunda estrela na camisola, 2 mundiais e uma história que se repetiu, em alguns casos quase a papel químico. Ainda existe papel químico, Nelson? Acho que sim. Acho que ainda... Acho que sim. O Nelson é que é o homem da papelaria dos artigos de escritório. Os técnicos de contas não passam sem papel químico. Sem papel químico. Aqui houve, nesta história do Mundial, houve de facto algumas repetições, ou pelo menos algumas rimas, como o facto de Espanha, na caminhada para o título, das 2 vezes ter eliminado Portugal nos oitavos de final. Somos o amuleto de Espanha. Isso, é exatamente isso que eu tinha pensado. Somos o amuleto. A Espanha vai estar desejosa que no próximo Mundial, que se vai realizar em Portugal, Espanha, Marrocos, Argentina, Paraguai e Uruguai, também, quer dizer, em todo o mundo. Praticamente todo o mundo. Em todo o mundo. Espanha está desejosa de encontrar Portugal nos oitavos de final, porque se encontrar Portugal nos oitavos de final, já sabemos, Espanha vai ser a campeã. E ontem, tal como aconteceu em 2010 na África do Sul, e esse também é outro pormenor, Espanha ganha os 2 campeonatos fora do continente europeu. Antes havia a dificuldade das equipas europeias, das seleções europeias ganharem fora do continente europeu. A primeira que ganhou foi precisamente a seleção espanhola, depois a Alemanha imitou logo no Mundial seguinte e agora a Espanha volta a ser campeã fora da Europa, das 2 vezes, uma na África do Sul e agora nas Américas. Mas há essa coincidência de, na final, Espanha ter vencido com um golo no prolongamento. Com um golo de um jogador do Barcelona no prolongamento. Foi Iniesta em 2010 e agora Ferran Torres. Outra coincidência, o facto de haver um jogador expulso do rival. Aqui foi Enzo Fernandes, e já vamos falar aqui da questão dos cartões vermelhos, mas foi ainda durante os 90 minutos, já quase no final do jogo. No caso da Holanda, em 2010, foi já no prolongamento e antes de Espanha também marcar foi Eitinga, que na altura foi expulso. Pode-se dizer ou questionar se não deveriam ter sido expulsos outros jogadores, não só da Holanda em 2010 como ontem também da Argentina. Eu acho não sei porque é que estás a falar de Paredes. De Paredes não foi o único, mas foi se calhar o mais óbvio, o mais ostensivo. Não se compreende como é que chega ao final. Ele que só entrou na mas segunda há uma parte. Expulsão no final do jogo, não é? Não. Eu creio que há uma expulsão do próprio Paredes, parte. Porque houve ali uma troca. Uma escaramuça. Quer dizer, uma troca de agressões, não sei se pode chamar troca, mas pronto, houve agressões da parte de Paredes, que entrou, como aliás já tinha feito no jogo contra a Inglaterra, com aquele objetivo de provocar os jogadores adversários. O árbitro vê-se que se esforçou ao máximo para manter os 11 em campo, mais claro da parte da Argentina, tentando ignorar ali algumas faltas. Há um lance num livro, que é o livro que Yamal faz para a defesa de Ibu Martínez, em que Paredes podia ter visto perfeitamente o segundo amarelo, já tinha um cartão amarelo, e o árbitro, talvez naquele esforço de não estragar o espetáculo... Estava demasiado diplomático. Eu acho que ele podia ter... disciplinado melhor a coisa, mas ele não estava para lá virado, claramente. Alguém escrevia que depois da primeira expulsão o Paredes estava mais à vontade porque sabia que o árbitro não ia fazer uma segunda expulsão. Talvez. Mas podia de facto ter sido expulso, e houve aqui uma tentativa de não estragar um espetáculo pelo qual a Argentina não fez nada. Não se esforçou nada. Preocupou-se mais com o espetáculo árbitro do que propriamente a Argentina. Foi uma exibição um pouco a exemplo daquilo que tinha sucedido noutros jogos, em particular no jogo com a Inglaterra até a 1-0 da Inglaterra, uma exibição da Argentina a apelar a um certo futebol, a um certo tipo de futebol da Argentina, porque a Argentina sempre teve estas duas caras. Jogadores, por um lado, magníficos, muito refinados,
Maradona, Riquelme, Ortega, Aimar, e por outro aqueles jogadores que são um bocadinho mais rupestres, estão lá para jogar na raça, de lembrar de Simeone, mesmo agora o Paredes, o Enzo Fernandes, que é um jogador que também tem ali duas faces. Sim. Mas ia dizer é que eles têm, é o lado italiano, os argentinos são muito italianos. Aliás, vi um adepto na bancada até a fazer aqueles sinais tipicamente italianos do mamma mia, eles são um bocado italianos e o futebol deles foi um bocadinho assim também ali na expectativa e, por exemplo, quando sofrem o golo, realmente vão para cima e conseguem fazer futebol. Mesmo com 10 conseguiram, mas ficaram o jogo todo ali à espera dessa oportunidade. Bem, também ninguém sabe se tivessem entrado com essa disposição mais atacante, se não Espanha, levavam 2 ou 3, exatamente, não é? pronto. E eu acho que esse era o receio, aliás, o receio de todas as equipas que jogaram contra a Espanha, daí não terem sido jogos espetaculares, aqueles em que a Espanha jogou, porque os adversários acabam por reconhecer a superioridade de Espanha e optam por tentar anular o jogo de Espanha em vez de procurar ferir a Espanha. Daí também que a Espanha acabe com este registro verdadeiramente notável de só ter sofrido um golo. Eu acho que o melhor jogador do Mundial devia ter sido o belga Charles de Ketelaere, porque foi o único que marcou um golo à Espanha. Podia ter levado a bola de ouro, que foi para Rodri. E eu acho também com alguma justiça. Não sei se lembram, mas em 2014 a Argentina também chegou à final do Mundial, perdeu para a Alemanha, e o melhor jogador desse Mundial foi Lionel Messi, com muita polémica à mistura, porque se dizia que não tinha feito o suficiente para ganhar o prémio, a bola de ouro para o melhor jogador. Eu acho que neste Mundial Messi até fez mais do que nesse Mundial de 2014. Mas Mbappé fez melhor do que ele. Fez melhor nos golos. Sim. E aí é curioso ver como também um jogo altera completamente a percepção não só do desempenho das equipas, mas dos desempenhos individuais. Até ao jogo da meia-final entre França e Espanha, era claro que a disputa da bola de ouro estava entre Mbappé e Messi. E o jogo de Espanha é tão dominador contra a França que de repente essa possibilidade ficou logo afastada. E já sabíamos que havia duas hipóteses. Ou ganhava um jogador de Espanha, da equipa que viesse a ganhar o Mundial, ou então era Messi. E aqui a FIFA, o comitê técnico da FIFA, acabou por atribuir, e com alguma justiça, o prémio a Rodri, que já foi bola de ouro, também por muito do que fez no Euro 2024, em que Espanha também ganhou. Aqui, até à meia-final, parece que não se notou tanta influência de Rodri, mas depois, de facto, dessa exibição na meia-final, acaba por ser um justo reconhecimento, apesar de Espanha, de facto, não ser uma equipa... Não deslumbra, não é? Não deslumbra e não vale pelas individualidades. Pela primeira vez, eu acho que quase desde sempre, todas as participações, Espanha chega com uma grande estrela, uma das grandes estrelas do Mundial, Lamine Yamal, mas a verdade é que não teve um Mundial em que se tivesse destacado. Teve um papel importante, mas não teve um Mundial em que se tivesse destacado individualmente por aí além, o que está de acordo com a filosofia do jogo de Espanha, em que o coletivo se sobrepõe a todas as individualidades, ainda que, claro, seja de sublinhar o papel de Rodri, também de Pau Cubarsí, eleito o melhor jogador jovem do torneio, e de Unai Simon, que não tendo feito muitas defesas, porque não fez muitas defesas ao longo do campeonato, acabou por ser eleito o melhor guarda-redes. E não fez gestos feios com a luva de ouro como ainda bem, e por tudo isso, eu lamento a todos os fãs de Messi, por tudo isso, e não gosto nada da filosofia de Espanha, de que salvou o futebol, e Xavi tinha muito estas coisas, mas a verdade ontem é que todos os adeptos, à exceção dos argentinos, sentiram que foi feita justiça e de alguma forma Espanha salvou mesmo o futebol ontem à noite. Está feito o 3 toques desta segunda-feira com o Bruno Vieira Amaral. O 3 Toques tem o patrocínio da Pinto Lopes Viagens.